Desvantarrênios. A teoria das soluções. É com grande prazer que o canal Livros Históricos traz pela primeira vez em língua portuguesa um dos trabalhos de Desvantarrênios, o renomado químico que postulou a primeira teoria ácido-base. Com o avanço da ciência desde a Revolução Científica, muitos dados foram coletados. Esses dados foram interpretados pelos cientistas de sua época, à luz dos conhecimentos dos antigos e dos dados experimentais. Assim eles compilaram esses dados em teorias que foram sendo derrubadas e substituídas por outras. Infelizmente, nos dias de hoje, os alunos e a maioria dos professores não têm conhecimento dos debates e de quais os dados corroboraram os modelos que são estudados. Assim, as pessoas aprendem as ciências de hoje com base no princípio de autoridade do mestre, se despindo do sentimento científico e recebendo os ensinamentos com base na fé. Visando um mundo mais dialético e uma recuperação dos valores da historicidade das grandes obras e dos grandes pensadores, o canal Livros Históricos apresenta essa obra e a recomenda a todos aqueles que possuem um apreço pela história da ciência, ou apenas aos curiosos, e pedimos para que se o ouvinte apreciar o valor desta obra, que possa disseminar o conhecimento destes audiolivros. O sumário da obra é constituído de uma introdução e de mais 11 lições, com cada uma abordando uma construção filosófica teórica experimental. Introdução. Lição 1. Breve história da teoria das soluções. Lição 2. A teoria molecular moderna. Lição 3. Suspensões. Lição 4. O fenômeno da adsorção. Lição 5. A analogia entre gases e o estado da matéria dissolvida. Lição 6. Desenvolvimento da teoria de dissociação eletrolítica. Lição 7. A velocidade das reações. Lição 8. Condutividade de soluções eletrolíticas. Lição 9. Equilíbrio em soluções. Lição 10. A anormalidade de eletrólitos fortes. Lição 11. A doutrina da energia em relação às soluções. Introdução. É uma grande honra falar desta plataforma nesta famosa universidade onde Vilar de Gibes citou seu trabalho padrão sobre a teoria de equilíbrio heterogêneo natural. Também me sinto muito agradecido pelo convite para dar uma série de leituras de Silliman, que foram entregues pelos homens mais proeminentes do mundo científico. Por isso, os estendo meus mais calorosos agradecimentos por ter conferido esta rara distinção sobre mim. O objeto de minhas palestras serão alguns capítulos de físico-química moderna. Este ramo da ciência foi tratado em um número bastante grande de bons e excelentes livros didáticos, tanto aqui como na Europa. É, portanto, uma tarefa difícil dar algo novo, algo que ainda não foi resolvido com maestria. Por isso me limitei a alguns problemas que estão agora em debate e que ainda não estão terminados, mas que prometem o maior interesse para novas investigações. Também quando eu me refiro a investigações mais antigas, tento exibir os fatos que não atraíram em maior grau a atenção dos autores de livros didáticos deste ramo. Assim, dar uma visão mais ampla e completa do campo exceção fértil que cultivamos. Tenho muitas vezes achado útil arrastar dados históricos antigos para a luz, especialmente para dar uma ideia do desenvolvimento harmônico deste assunto, uma circunstância que muitas vezes é esquecido a tal ponto que a físico-química é geralmente representada como se tivesse como Minerva, surgido completamente desenvolvida a partir da cabeça de Júpiter. O que desejo expressar a vocês é, portanto, algo que na minha opinião complementa a excelência emprestada a livros didáticos que você já leu, colocando diante de vocês minhas ideias individuais. Por outro lado, é bastante claro que seria um grande erro se minha tentativa fosse entendida como concebido para abranger todos os ramos, ou mesmo os ramos mais importantes da moderna físico-química. Mas tenho certeza de que para os ouvintes inteligentes, como aquele para o qual tenho a honra de falar aqui, não vai cometer esse erro, e confio que as lacunas de minha exposição serão facilmente preenchidas por vocês, que foram apresentados à físico-química de forma completa, por seus excelentes líderes científicos, e pelo incomparável interesse que a opinião científica esclarecida aqui na América, sendo ainda maior do que o velho mundo atribui a este maravilhoso ramo que se chama físico-química e que é de grande utilidade não só para as doutrinas mais importantes das ciências naturais e da medicina, mas também por suas aplicações de longo alcance à indústria moderna. Há muito poucas doutrinas em ciências exatas onde tão poucos experimentos de palestras são mostrados como em físico-química. Isso depende de seu caráter teórico.
Os métodos de trabalho são extraídos da ciência da física. Há quase apenas um capítulo, por assim dizer, especialmente adaptado para experimentos de palestras em físico-química, ou seja, que diz respeito à ação catalítica. Para este capítulo, um número de experimentos demonstrativos são elaborados pelo professor Louis Sammet em Boston. Outro número de bons experimentos de palestras são escritos em um pequeno livro do professor Emil Bauer em Braunschweig. Pode ser suficiente chamar a atenção para essas exposições da proeminência relativamente pequena da parte experimental da nossa ciência. O grande progresso em físico-química depende da quantidade das medidas nas quais as leis gerais se baseiam. Na maioria dos casos foi necessário recolher as evidências de um campo muito vasto e de um grande número de experimentos, a fim de obter uma visão da situação real dos problemas e da possibilidade de resolvê-los. A química trabalha com uma enorme quantidade de substâncias, mas se preocupa apenas com poucas de suas propriedades. É uma ciência extensa. A física, por outro lado, trabalha com poucas substâncias, como mercúrio, água, álcool, vidro e ar, mas analisa os resultados experimentais muito minuciosamente. É uma ciência intensiva. A físico-química é filha dessas duas ciências. Herdou o caráter extenso da química. Disso depende sua capacidade abrangente, que atraiu tanta admiração. Mas, por outro lado, tem seu profundo caráter quantitativo, personagem da ciência da física. A partir desta circunstância, é derivada a defesa da grande solidez e força de nossa ciência. Os resultados dessas medidas quantitativas sobre as propriedades de um número muito grande de substâncias é muito difícil de apresentar. Os resultados por meio de leituras devem ser apresentados em diagramas e tabelas. Eu sinto que é necessário explicar desde o início e fazer entender por que eu preferi dar uma série de palestras de estudos teóricos ao invés de experimentais. A causa reside no próprio caráter do desenvolvimento moderno da nossa ciência. Portanto, a físico-química moderna é muitas vezes chamada de química geral ou química teórica, como nos dois excelentes livros-texto alemães de Ostwald e Ernst. O lado teórico da físico-química é e será provavelmente permanecerá o dominante. É por este peculiar que foi exercida uma influência tão grande sobre as ciências vizinhas, puras e aplicadas, e nesta, a físico-química pode ser considerada como uma excelente escola de raciocínio exato para todos os alunos de ciências naturais.